Agora, né, voltar. Troquei aqui a internet. Vamos verificar se ficou melhor. Beleza? Tranquilo? Galera chegando aí. Uma galera que já estava online, né? E aí falou que estava travando. Aí eu peguei e troquei a internet aqui. Vamos ver então se essa aqui vai cair. Legal, tá me ouvindo aí? Bacana? Isso. Então vamos para as questões, né? Vamos para as questões para ver se eu entrei agora. Não, eu tava falando do aulão adelante, que vai ser sábado agora lá na LBV. Você que vai fazer PCDF, vai fazer PRF, Polícia Civil de Espírito Santo, tem que ir nesse aulão lá na LBV. Beleza? Isso, né? Vamos entrar agora então. Beleza? Valeu, galera. Então vejo vocês aí no final da aula jogando duro demais. Tchau, tchau. Aí, né? Aí, bacana. Eu vou para a questão de número... Eu estava na questão número 16, né? Questão de número 16, eu lembro disso. Tá na questão de número 16, que eu vou baixar aqui, ó. Tá. Vamos lá. Questão de número 16. Não, isso aqui é 17, 16. Beleza, questão número 16. Concordam comigo? Questão de número 16, jogo do total, né? Bacana aí, né? Beleza? Eu posso começar? Posso começar? Vamos lá então, né? Vamos lá então. Vamos lá, questão 16. A coação física irresistível é capaz de excluir a culpabilidade pelo cometimento de um crime. Essa questão está errada, né? Essa questão está errada. Veja que a coação física, ela exclui a conduta. E a conduta encontra-se aonde? No fato típico. Então, a coação física, ela exclui a tipicidade. Não é isso? A coação física, a coação física irresistível, é isso que eu queria falar, né? Na coação física irresistível, ela exclui a tipicidade e não a culpabilidade. É importante falar acerca da culpabilidade na órbita finalista, né? Quais são os elementos da culpabilidade quando eu navego ali na órbita finalista, né? Veja que na órbita finalista, os elementos da culpabilidade são a imputabilidade, que é a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento. Eu tenho o potencial conhecimento da ilicitude do fato e a exigibilidade contra adversa. São os elementos da culpabilidade. Então, é importante você saber, né? Por exemplo, o que exclui a imputabilidade? Veja, doença mental, desenvolvimento mental retardado, desenvolvimento mental incompleto, né? Embriaguez quando acidental completa, exclui a imputabilidade. Isso é importante, não é isso? E o que exclui o potencial conhecimento da ilicitude do fato? O erro de proibição invencível, também chamado de inevitável, excusável ou justificado. E o que exclui a exigibilidade contra adversa, que é o terceiro elemento da culpabilidade? A coação moral irresistível e a obediência hierárquica à ordem não manifestamente ilegal. Beleza? Veja, a coação moral irresistível e a obediência hierárquica à ordem não manifestamente ilegal exclui a exigibilidade de conduta diversa. Entenderam ou não? Então, o que exclui a culpabilidade, né? Aí, através do viés exigibilidade contra diversa, é a coação moral irresistível e não a coação física. A coação física, ela exclui o fato típico. Professor, o senhor poderia me dar um exemplo, assim, que eu gosto quando você joga duro no exemplo? Tá. Eu peguei o Tício, e aí, veja, coloquei o Tício... Eu peguei uma arma, entreguei na mão do Tício, beleza? E estou com ferro em brasa nas mãos, ferro em brasa, tranquilo? Claro, estou naquela parte que não está quente, a ponta do ferro, né, está em brasa. Deu para visualizar isso? Está visualizando isso?
Tício com uma arma e eu com um ferro em brasa. Deu para visualizar? Com a ponta do ferro em brasa. Você está visualizando? Não está chegando nisso. Isso. Aí eu pego esse ferro em brasa e encosto no Tício, fazendo com que o Tício realize um disparo de arma de fogo para matar o Mévio. Entenderam ou não? Eu sou autor imediato. Eu sou autor imediato. E o Tício? Olha, o Tício ele vai praticar o quê? Um fato atípico. Ele vai praticar um fato atípico. Um fato atípico por quê? Veja, ele vai praticar um fato atípico porque aí eu tenho a denominada coação física irresistível. Encostei um ferro em brasa, sabe, ali no braço do Tício, para que o Tício realizasse um disparo de arma de fogo e matasse o Mévio. Tício vai cometer o que? Um fato atípico. Porque ali eu tenho uma coação física irresistível. Diferente se eu entrego uma arma de fogo para o Tício, eu com uma outra arma de fogo ameaço o Tício e o Tício realiza disparo de arma de fogo para matar o Mévio. Ali eu tenho uma coação moral, uma coação moral irresistível. Veja, o fato para o Tício é típico. Beleza? E também antijurídico, porque ele não está cobertado por uma exclusão de ilicitude. Porém, o que vai ocorrer é a exclusão da culpabilidade. Entenderam ou não? Pela exclusão da culpabilidade, né? Por inexigibilidade contra diversa. Ou seja, a coação, que agora é moral e irresistível, ela exclui a exigibilidade contra diversa. Deu para ver essas duas figuras? Né? Porque o examinador pode perguntar em relação a esse que realiza o disparo de arma de fogo, quando a coação é física. E aí te dá um exemplo, né? O autor encostando, aquele que é o autor imediato, né? Encostando ali o ferro em brasa naquele que realiza o disparo de arma de fogo. E aquele que realiza o disparo de arma de fogo vai perguntar se a conduta dele é típica ou não. Ali eu tenho uma coação física. A conduta será atípica. Por quê? Exclusão da tipicidade. A coação é física. É diferente quando eu ameaço com uma arma de fogo uma outra pessoa que também está com uma arma de fogo que eu entreguei a realizar um disparo e matar uma terceira pessoa. Ali eu tenho uma ameaça. Ali a coação é moral. O fato ali daquele que realiza o disparo é típico. Também vai ser o que? Antijurídico. Será culpável? Não. Por exclusão da imputabilidade? Não. Por exclusão do potencial conhecimento do estudo do fato? Não. Por exclusão da exigibilidade contra diversa? Sim. Aí o fato não será o quê? Culpável. Deu para entender isso? A diferença quando você tem coação física e quando você tem coação moral irresistível. Entenderam ou não? Isso. Esse exemplo de coação física, o cara vai te dar esse exemplo aí, tá? É um exemplo que tem mais na doutrina. Encosta um ferro em brasa, veja, uma coação física, né? Aquele ferro em brasa ali, veja, no braço do cara e fazendo com que ele realize um disparo de arma de fogo. Ali não tem conduta. É diferente daquele que está, né, submetido a uma coação moral. Porque ali ele tem conduta. Muito embora seja uma conduta viciada. Deu para entender isso? Aí o fato vai ser típico, antijurídico, porém não culpável. Por quê? Você vai ter exclusão da culpabilidade. Mas através da exclusão da imputabilidade? Não, filho. Através da exclusão do potencial conhecimento ilícito do fato? Não, filho. Através da exclusão de quê? Da exigibilidade contra adversa. Beleza? Então fica legal aí, tá? Fica ligado aí. Exclusão da exigibilidade contra adversa, né? Por quê? Porque ali é uma coação moral irresistível. Então o examinador adora dizer que a coação moral irresistível exclui a tipicidade. Você não. O examinador adora dizer que a coação física irresistível exclui a culpabilidade. Você não. É o contrário. Entendeu ou não? Coação física irresistível exclui a conduta. E se excluir a conduta, vai excluir o fato típico. Coação física irresistível enseja a tipicidade do fato. Coação moral irresistível exclui a exigibilidade contra adversa, ou seja, vai excluir lá a culpabilidade.
E o fato continua sendo um fato típico antijurídico. Deu para entender isso? Né? Você que já estuda, né? A gente aqui só tô aqui dando aula de culpabilidade, mas a gente está falando algumas coisinhas, alguns detalhezinhos que é para você se ligar na pegadinha do examinador, como ele fez aqui. Ele jogou uma coação física fazendo ligação com culpabilidade, quando não tem nada a ver. Coação física é conduta. A conduta está onde? Lá no fato típico. Se exclui a conduta, que é um elemento do fato típico, o fato vai ser atípico. Posso continuar? Posso para a questão 17, que hoje eu quero jogar duro demais. Vamos lá. Vamos lá, então. Questão errada, né? Já tinha falado já. Então vamos para a questão 17. Isso, vamos para a questão 17. Vamos para a questão 17. Vamos para a questão 17, hein? Vamos para a questão 17. Vamos lá, 17. Como é que é? De acordo com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal Brasileiro, um crime é tentado quando a gente inicia sua execução e ele só não realiza por circunstâncias alheias à vontade do agente. É assim que tá? De acordo com o artigo, eu não estou enxergando bem, de acordo com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal Brasileiro, um crime é tentado quando a gente inicia a execução e ele só não realiza por circunstâncias alheias à vontade do agente. Na verdade, aqui está dizendo em relação à consumação, né? Deu para entender. Tá, vamos lá. Considere hipoteticamente que Mévio, querendo matar seu desafeto Tício, prostra-se nas imediações da escola em que ele estuda, aguardando o fim do período de aulas. Ao vê-lo, Mévio saca um revólver calibre 38 e efetua 6 disparos na direção de Tício, sem contudo atingi-lo. Aí, ó. Olha só, como você já vai pegando a malícia, né? Veja, em relação quando você começa a trabalhar, né, com classificação de tentativas, com a classificação da tentativa, você tem que se ligar, né, que a tentativa ela pode ser classificada dependendo do referencial. Aqui eu já tenho uma possível classificação de tentativa. Qual seria o referencial? Olha, o referencial é verificar se o bem foi atingido ou não. Aqui eu já tenho a denominada tentativa branca. Deu para entender? Então, veja, o Mévio, não é isso? Querendo matar seu desafeto Tício, se colocou nas imediações da escola, aguardou ele sair e realizou o disparo de arma de fogo. Porém, não conseguiu atingi-lo. Eu já tenho aqui a chamada tentativa branca, que na tua prova pode aparecer assim, ó, tentativa incruenta. Beleza? Tentativa branca ou tentativa incruenta. Tranquilo? Se o bem jurídico é atingido, né? Sobretudo nos crimes de sangue, né? Que essa classificação ela é mais ligada aos crimes de sangue, por exemplo, homicídio, eu teria aqui a chamada tentativa vermelha ou cruenta. Beleza? Então, já é uma classificação já que eu já puxei aqui, já joguei uma setinha. E vou continuar. Com base na situação apresentada, é correto afirmar que o caso hipotético descreve o que a doutrina denomina de tentativa perfeita ou acabada, uma vez que Mévio esgotou o processo de execução, descarregando o revólver no seu desafeto, mas não o atingiu por circunstâncias alheias à sua vontade. A essa tentativa perfeita ou acabada, dá-se o nome de crime falho. Eu vou te chamar no Perceba e dizer o seguinte. Agora, eu tenho uma outra classificação, levando qual seria o referencial agora? O referencial agora é quanto ao esgotamento dos atos executórios. Beleza? Tranquilo? Eu posso ter uma tentativa em que não ocorreu o esgotamento dos atos executórios. O Tício estava realizando disparo de arma de fogo para matar o Mévio. Ele tinha 5 munições, realizou 3 disparos, ainda tinha 2 munições na sua arma. Porém, a polícia chegou na hora. O resultado morte, eu tenho que falar que o Mévio foi atingido, beleza? O resultado morte não ocorreu. Por quê? Porque levaram, inclusive, o Mévio para o hospital. E a polícia chegou na hora. E o Tício ainda tinha 2 munições. Ainda não tinha esgotado os atos executórios. Eu tenho tentativa aí? Tenho.
Tenho tentativa por quê? Tenho tentativa porque o resultado da consumação não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente. O agente foi interrompido. Agora eu te pergunto, ele foi interrompido durante os atos executórios ou após finalizar os atos executórios? Eu vou te chamar no perceba e vou dizer o seguinte: ele foi interrompido durante os atos executórios. Se há uma interrupção durante os atos executórios, essa tentativa será chamada de tentativa imperfeita, tentativa inacabada, tentativa propriamente dita. Deu para entender isso? Se há interrupção da ação do agente durante os atos executórios, eu tenho tentativa sim, porque o resultado não ocorreu por circunstância alheia à vontade do agente, sim. Mas essa interrupção, ela foi durante os atos executórios ou após os atos executórios? Essa interrupção, ela ocorreu durante os atos executórios. Eu tenho o que eu vou chamar de tentativa imperfeita, tentativa inacabada ou tentativa propriamente dita. Deu para entender isso? Bacana, tranquilo, tranquilo? Beleza. Então, aqui no exemplo que a gente está analisando, né? Aqui ele menciona, né, com base na situação apresentada, é correto afirmar que o caso hipotético descreve a denominada tentativa perfeita ou acabada. Espera aí. Por quê? Aí completa. Uma vez que Mévio esgotou o processo de execução descarregando o revólver no seu desafeto. Se há um esgotamento dos atos executórios, eu tenho aqui a denominada tentativa, agora é o contrário, ó, perfeita, né? Tentativa perfeita, tentativa acabada, que pode aparecer na sua prova assim, ó, crime falho. Deu para entender isso? Questão está correta. Questão está correta. Professor, me tira uma dúvida. Vamos lá. Após os atos executórios, eu ainda tenho tentativa? Então, filho, se liga. A tentativa, ela termina com a consumação do crime. Ou seja, enquanto o crime não se consumou, eu tenho tentativa. Entenderam ou não? Então, olha só como eu vou jogar duro com você. Então, você aprendeu comigo que é uma tentativa imperfeita, que há interrupção durante os atos executórios. Deu para entender? Bacana, professor, entendi. E você também aprendeu comigo que a tentativa ela pode ser perfeita quando há interrupção após os atos executórios, né? Não é isso? Você aprendeu a imperfeita e a perfeita. E agora eu estou falando para você que a tentativa ela termina com a consumação do crime, ou seja, quando o crime consuma, eu não tenho mais tentativa. Deu para entender isso? Então, eu tenho um outro detalhe que eu vou chamar a sua atenção. Cuidado, fica ligado agora no que eu vou falar. O Tício, ele começou a realizar disparos de arma de fogo, e, por vontade própria, durante a execução do crime, ainda nos atos executórios, ele se arrependeu. E veja que ele se arrependeu de forma voluntária, né? E ele adotou uma providência para salvar a vida da vítima. Eu tenho o que eu vou chamar de arrependimento eficaz. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu durante os atos executórios. E quando eu tenho os atos executórios, eu estou na fase da tentativa. Deu para você entender o que eu estou falando agora? Que ele se arrependeu durante os atos executórios, ele se arrependeu quando já estava na tentativa. Beleza, tranquilo. E agora eu tenho o Tício, que ele tinha 5 munições, realizou 5 disparos, atingiu a vítima e depois, veja, ele também se arrependeu, né? Ele também se arrependeu. Veja, ele se arrependeu após o esgotamento dos atos executórios. Então, se ele se arrepende durante os atos executórios, ele desiste, eu tenho a chamada desistência voluntária. Se ele desiste após os atos executórios, eu tenho
o chamado arrependimento eficaz. Claro, ele deve adotar providências para que não ocorra a consumação. Agora vem cá, filhão. Vem cá que agora vai entrar uma classificação, que é a classificação que pode te complicar na prova. Quando da desistência voluntária, ele já não estava na fase de execução? Sim ou não? Quando da desistência voluntária, ele já não estava na fase de execução? A desistência voluntária não é aquele agente que desiste, né? Se arrepende ou desiste, enfim, durante os atos executórios? Não é isso? Desiste durante os atos executórios? Vamos utilizar essa palavra, né? Mais técnica, desiste. Não é isso? Sim. Agora ele está desistindo de quê? Ele está desistindo daquela prática que ele está desenvolvendo, ou seja, tentando matar. Ele está desistindo, ele está abandonando. Ele está abandonando. Na desistência voluntária, ele abandona. Abandona a tentativa. Desistência voluntária pode cair na sua prova sim. É uma forma de tentativa abandonada, filhão. Olha aí. Desistência voluntária é uma forma de tentativa abandonada. Entendeu? E aí você não pode fazer confusão com a chamada tentativa inacabada, que a gente já abordou anteriormente. Tentativa abandonada. E isso joga pesado, sai do básico. Tentativa abandonada, desistência voluntária. É uma forma de tentativa abandonada. Olha aí que bonito. Né? Isso é muito complicado, porque quando você fala de desistência voluntária, o agente entra nos atos de execução, mas, claro, ele vai responder pelos atos anteriormente praticados. E ele não vai responder por tentativa de homicídio, por exemplo. Tá dando para entender? Vai responder por uma lesão corporal. Isso é muito complicado, porque quando você tem a desistência voluntária, né? Veja, é isso que ocorre. O cara não vai responder pela tentativa de homicídio. É por isso que é chamada de tentativa abandonada. Deu para entender? Tentativa abandonada. Né? Você tem lá a ponte de ouro. Volta agora aqui para mim. Eu falei de desistência voluntária. Beleza. Agora, o agente realizou 5 disparos. Não tem mais munição. A vítima caiu ao chão. Né? Ela está ali. Não é isso? E ele se arrepende. E pratica uma conduta e acaba salvando a vida da vítima. Eu tenho arrependimento eficaz. Eu te falo, raciocina comigo. Quando eu realizo 5 disparos na vítima, terminou os atos executórios, realizei 5 disparos, eu já tenho o término da tentativa? Eu tinha 5 munições, realizei 5 disparos. A vítima foi atingida. Eu já tenho o término da tentativa? Sim ou não? Realizei 5 disparos, a vítima foi atingida. Eu só tinha aqueles 5 disparos. Eu já tenho o término da tentativa? Sim ou não, filho? Não! Por que não, professor? Porque a tentativa ela termina com a consumação do crime. Ela termina com a consumação. Tem que ter consumação. Enquanto não ocorreu consumação, eu tenho tentativa, muito embora os atos executórios já foram esgotados. Aí vem a questãozinha de prova. Né? A tentativa termina com a finalização dos atos executórios. Você aqui não, porque eu sou faixa pretíssima. Professor, não entendi. Então tá. Eu realizei 5 disparos de arma de fogo no Tício. O Tício caiu ao chão. Eu não tenho mais munições, saí. Tu acredita que um terceiro salvou o Tício? Eu já esgotei os atos executórios? Sim. Mas a vítima morreu? Não. Eu vou responder por homicídio consumado? Não. Homicídio tentado. Deu para entender? Deu para entender? Né? Bacana? E aí, vai aparecer mais outra questãozinha de prova que você vai matar. Olha só, quando eu falo de arrependimento eficaz, que a pegada é de monstro, aqui não tem básico. Eu não entro aqui para brincar, não. Pô. Eu não fico aqui com vaidade, não. Eu venho aqui para rachar com tudo. Né? Tem aí vaidade, que eu sou bom, que eu sou melhor de penal, que é melhor aqui, cai aqui com os alunos.
Desenha. Volta aqui, que eu agora estou falando ainda do arrependimento eficaz. Filhão, no arrependimento eficaz, em que eu termino os atos executórios, se eu terminei os atos executórios, terminei os atos executórios, acabou a tentativa? Não, professor, porque você já falou que a tentativa ela só vai terminar quando da consumação do crime, beleza. Então, olha, o Tício terminou os atos executórios, eu não tenho o término da tentativa. Não tenho, ainda estou na tentativa. Tá, aí ele adota uma providência para salvar a vítima. Ele adotou uma providência? Adotou. Quando ele adotou essa providência para salvar a vítima, ele ainda estava na tentativa? Sim, professor, mas olha que quando ele adota essa providência para salvar a vítima, ele abandona a tentativa. Também abandona. Aí vem a questãozinha de prova e você mata. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz são formas de quê? Tentativa abandonada, coloca um alfa Zulu, e aí eu te expliquei por quê. Coloca um alfa Zulu. Desistência voluntária e arrependimento eficaz são formas de tentativa abandonada. Tá? Que pode aparecer na sua prova assim, ó. Tentativa qualificada, coloca um alfa Z de novo. Entendeu? Eu estou falando isso porque, porra, cai uma parada nessa prova, você não marca. Você não marca. Entenderam ou não? Desistência voluntária e arrependimento eficaz são formas de tentativa abandonada. Eu abandonei a tentativa. Na desistência voluntária, eu abandonei a tentativa ainda durante os atos executórios. No arrependimento eficaz, eu abandonei a tentativa após os atos executórios. Mas, professor, ainda tenho tentativa? Tenho, porque a consumação não ocorreu. Ah, entendi. Entenderam ou não? Então, que pode cair na sua prova assim, ó, tentativa qualificada. Aí tu, epa, tá certo. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Eu falei tentativa qualificada ou tentativa abandonada. Beleza? Não falei tentativa inacabada, que é uma outra parada, o referencial a outro. Tentativa inacabada é em relação ao esgotamento dos atos executórios, que é a classificação da tentativa. Deu para entender? Agora eu comecei a falar de desistência voluntária e arrependimento eficaz, fiz o link. Beleza? Jogou duro comigo? Professor, isso aí não é livro delegado? Não, não, irmão. Tem que aprender. Para de ser basicão. Para. Já tá com conhecimento já para matar umas questõezinhas dessas aí. Entenderam? Essas classificações de tentativa que às vezes faz confusão na sua cabeça. Quando ela é cruenta, quando é incruenta. Calma. É porque depende do referencial da classificação. Ela pode ser cruenta, incruenta. Qual o referencial? Se o bem jurídico foi atingido ou não? Ela pode ser acabada ou inacabada. Qual o referencial? Esgotamento dos atos executórios. Quando eu falo, professor, de tentativa abandonada, você está falando do arrependimento eficaz e da desistência voluntária. O agente, ele abandona a tentativa. Entenderam ou não? E a desistência voluntária e arrependimento eficaz que pode te pegar na prova. Que o cara coloca lá, tentativa qualificada. Porra, não vou marcar isso não é isso? Na cabeça. Tentativa abandonada. Aí não é isso não. Na cabeça. Entendeu? Por quê? Tá, vamos lá, porque acho que mais na frente fala da desistência voluntária e arrependimento eficaz. Eu não sei, de repente tem uma questãozinha aqui na frente, né? Eu não sei, possa ser que tenha. Vou ver depois. Tá, vamos ver, se não tiver aqui, já deixa eu dar um bisu para vocês. Lá na desistência voluntária, menciona lá que o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, né, desistência voluntária, ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados, né? Já fala aqui da desistência voluntária e arrependimento eficaz. Deixa eu falar uma coisa para vocês, um bizu. Desistência voluntária não quer dizer espontânea. Ou seja, se o Tício ele está realizando disparos de arma de fogo, ele tem 5 munições, realizou 3 disparos. A mãe do Tício ligou para ele e falou: ô Tício, o que você está fazendo? Estou aqui matando o Mev. Já realizei 3 disparos e tem mais 2 munições aqui. Meu filho, não faça isso. Você vai, de novo, ser submetido a um processo judicial. Desiste disso, Tício. E o Tício desiste. Desistiu porque atendeu um conselho da mãe dele. Eu tenho aí a chamada desistência voluntária? Tenho desistência voluntária. Professor, foi voluntária? Foi. Isso é voluntariedade. Mesmo que ele seja orientado por alguém.
por um advogado na hora que ele estava praticando o crime. Rapaz, que isso, não faz isso, não desiste disso. Desistência voluntária. Por quê, professor? Porque a desistência, o 15 não menciona desistência espontânea. Tem que partir dele, não. Entendeu? Se ele estava realizando atos executórios e a mãe dele ligou e pediu para ele interromper os atos executórios e salvar a vida da vítima, ele vai ter o direito às benesses lá do Instituto. Entenderam ou não? Porque a lei fala voluntária e não espontânea. Entendeu? Então cuidado. Né? Porque você vai falar assim, mas veja, não partiu não foi um ato espontâneo dele, né? Não nasceu dele, foi orientado por uma outra pessoa. Será que ele tem direito? Sim. Você vai ter aí. Será que configura, né? O arrependimento eficaz? O arrependimento eficaz, ou a desistência. Aqui no caso da desistência voluntária, né? Arrependimento eficaz também é a mesma coisa. Deu para entender? A palavra voluntária pode. Beleza? Porque você pode confundir com espontaneidade. Beleza? Tá, aí eu não vou entrar em contato, em aprofundar aqui, senão a gente não vai andar. Mas vamos lá. Vamos lá, rapidinho. Desistência voluntária, né? É a chamada ponte de ouro, né? Ponte de ouro. Eu tenho a ponte de prata, né? Que é o arrependimento posterior. Eu tenho a ponte de bronze, que é a confissão, e tenho também a ponte de diamante, né? Que a doutrina aponta lá como delação premiada, porque você tem um perdão judicial, né? Olha, perdão judicial, a gente, inclusive, deixa de ser responsabilizado penalmente, né? Não há ali, ou melhor, não há a aplicação lá da pena. Beleza? Tranquilo? Não há aplicação da pena. Vamos então para a questão de número 18. Acharam que a pegada foi pesada aí? Na questão de 17, número 17? Vocês acharam? Vocês acharam que eu tô pegando muito... Porra, não, é o seguinte, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ou você pega a parada, entendeu? Ou você vai pro jogo duro, ou então você desiste. Entendeu? Porque, bicho, quando você entende essa parada aqui, sabe que eu falo isso pra vocês? Que eu tenho dificuldade de aprender. Mas não deixa eu aprender não, irmão. Se eu aprender, eu dou aula daquela parada, entendeu? Eu sou igual a vocês, eu tenho maior dificuldade de aprender. Um dia que eu entendi isso aqui, eu falei, não, pô, peraí, com licença aos manuais, eu vou explicar de outra forma. O meu aluno tem que entender assim, porque eu estava com essa dificuldade, eu entro na sua dificuldade. Entendeu? Isso. Vamos para a questão número 18? A 18 é bonita. Vamos para a questão número 18. Suponha que Tício tenha atirado contra Mévio, com o propósito de matá-lo. Coloca aí, olha, deixa de ser bobo, resolvendo questões de penal. O examinador ele vai te dando bizu. Suponha-se que Tício tenha atirado contra Mévio, com o propósito de matá-lo. Coloca aí, ó, dolo de matar, ânimos necandes. Não é isso? Dolo de matar, ânimos necandes. Ó, já tem conduta dolosa aí, né? Vamos lá. Tício acredita ter consumado o crime por meio dos tiros, né? Dos disparos. Isso. Em seguida, joga o corpo de Mévio em um rio com a intenção de ocultar o cadáver. Olha só. Então ele realizou disparos de arma de fogo, não é isso? Atingiu o Mévio. Primeiro dolo de homicídio. Logo após, ele achando que o Mévio estava morto, jogou o suposto corpo do Mévio em um rio com a intenção de ocultar. Segundo dolo, né? Dolo de ocultação. E aqui tem mais outra informação. Veja, Tício acredita. Ora, aqui já está levando você a pensar que há um erro no contexto fático. Um erro de tipo. Beleza? Tranquilo? Vamos lá então. Olha aí, eu já estou puxando aqui, né? Vamos lá então. Posteriormente, descobre-se que Mévio estava vivo quando foi jogado no rio e que morreu por afogamento. Então veja, eu tenho uma morte por afogamento, a morte por afogamento e, professor, fala aluno, professor, tem uma qualificadora. Porque afogamento, asfixia, coloca aí, bacana, né? Coloca lá, ó, homicídio, afogamento, olha aí, teria aqui um homicídio qualificado pela asfixia. Vamos continuar, né?
Vamos continuar, entendeu? Você tem que ir colocando dados. Nem igual um bobão, tá lendo a porra da questão, tá lá, papapá, já falou que o cara tinha dolo, você não marcou, já falou que há um erro aqui no contexto fático, você não marcou, já falou que ele tinha um segundo dolo de ocultar o cadáver, você também não marcou, tu tá lendo igual um bobo. Chega lá no final, tu, caramba, o que eu faço? Fica perdido. Tá vendo como eu tô com maldade lendo a questão? Vamos lá então. Posteriormente, descobre-se que Meb estava vivo quando foi jogado ao rio e que morreu por afogamento. Isso aqui a gente já leu. Vamos lá. Nesta hipótese, conforme a doutrina majoritária, então, olha, tem divergência, né? Tício poderá responder, a depender do caso, por homicídio doloso tentado em concurso material com homicídio culposo, ou por homicídio doloso tentado em concurso material com ocultação de cadáver. Não se admite que Tício responda por homicídio doloso consumado, porque Tício já não possuía o ânimos necandis no momento em que arremessou o corpo de Meb no rio. Vamos lá, devagar aqui comigo. Questão faixa preta. Professor, essa é muito difícil, não é não? Vem aqui comigo. Primeira coisa, o dolo dele não é de matar? Sim ou não? O dolo dele não é de matar? Sim ou não? O dolo dele é de matar. Beleza? Tranquilo? E te chamo no percebe e digo, o dolo dele é de matar, mas através de qual meio? Professor, o dolo dele é de matar através dos disparos de arma de fogo. Essa era a intenção dele. Beleza? Sim. Mas, professor, aí eu te pergunto, mas ele morreu em decorrência do disparo? Ou ele morreu em decorrência de outro nexo de causalidade? Professor, ele morreu, mas foi em decorrência do afogamento. Ah, o nexo é outro, né? Sim. Então, tem aí um erro que eu vou chamar de erro acidental. Né? Há um erro acidental, né? Há um erro no nexo de causalidade. Não é isso? E quando eu trato de erro acidental, a gente sempre responde, mas calma. Né? Eu tenho aí a chamada aberratio causae, né? O erro sucessivo. Beleza? É um erro acidental. Não exclui a responsabilidade penal do agente. Né? O agente ele vai responder. Bacana? Ah, o erro acidental não há que se falar de exclusão de dolo no resultado final. Ele vai responder. Agora, bacana, hein, professor? Entendi. Tá. Agora, primeira pergunta que eu vou te fazer. Ele vai responder para homicídio, sim. Mas veja, ele tinha intenção de matar a vítima através de afogamento? A asfixia entrou no dolo dele ou não? A asfixia não entrou. Entendeu ou não? Então, em tese, ele vai responder por homicídio doloso, não é isso? Em tese, homicídio doloso sem a qualificadora asfixia. Porque ela não entrou na esfera de conhecimento dele. Não foi o meio pelo qual ele escolheu para matar a vítima, joguei duro com você. Ele vai responder, porque o erro é sucessivo. O resultado ele queria, mas não daquela forma como o resultado ocorreu. Entenderam ou não? Sim. Bacana, professor. Então, uma coisa já entendi. Agora, professor, veja só. Ele não tentou também ocultar o cadáver? Realmente ele tentou ocultar o suposto cadáver. Ele tinha dolo? Tinha. Além de ter dolo para praticar o crime, você tem que verificar se o objeto que recai a conduta, se ele é próprio para aquele crime. Como assim, professor? Eu posso subtrair coisa alheia móvel, né? Para praticar o furto é o verbo lá, subtrair coisa alheia móvel. Eu tenho dolo de subtrair, beleza? Chegou um dia, cara, eu estava a fim de subtrair um veículo. Aí saí na rua, vi um veículo muito parecido com o meu. Eu falei, vou subtrair aquele veículo ali, porque é muito parecido com o meu está em casa. Que nada, eu esqueci, cara. Aquele veículo subtrair, na verdade, era o meu veículo, que eu tinha estacionado naquele local, eu tinha esquecido. Então eu tenho o dolo na subtração, mas o objeto é absolutamente impróprio. Por quê? Porque o objeto é meu. E o furto é subtrair coisa alheia móvel. Coisa alheia. Entenderam ou não? O objeto é absolutamente impróprio. Entendeu? O meu. Quando ele tinha aqui a intenção de ocultar o cadáver, ele tinha essa intenção, sim. Mas quando ele jogou a vítima no rio, era cadáver ou era uma pessoa com vida?
Era uma pessoa com vida. Então veja, se era um corpo com vida, eu não era cadáver. Muito embora eu tivesse o dolo na ocultação, não era cadáver. Se não era cadáver, em relação à tentativa de ocultação de cadáver, eu tenho crime impossível, joguei duro com você. Então aqui não há que se falar em tentativa de ocultação de cadáver, porque é um objeto absolutamente impróprio. Entenderam ou não? Então, pela corrente majoritária, ele vai responder, na verdade, por homicídio, em tese, homicídio simples. A ocultação do cadáver vai entrar lá no crime impossível, por quê? Porque não era cadáver, era uma pessoa com vida. Muito embora ele tivesse o dolo. O objeto era absolutamente impróprio. Bacana. E a asfixia? A asfixia ele não vai responder porque não entrou na esfera de conhecimento dele. E pelo homicídio? O homicídio ele vai responder porque é um erro acidental. O erro acidental a gente sempre responde. Né? Ele age com dolo, que a doutrina chama de dolo geral. Entenderam ou não? Essa é a corrente majoritária nesse sentido. Tá? É a corrente majoritária. Há quem entenda, né, e a corrente minoritária, que ele deveria responder em concurso material por tentativa de homicídio e homicídio culposo. Beleza? Mas isso é minoritário. Deu para entender? Deu para entender? Beleza? O que poderia te travar aqui seriam dois dados. A primeira em relação à asfixia, que você não saberia onde... Porra, e essa asfixia aqui? Se eu me ensino a qualificar para asfixia, aí o que iria... o esclarecimento... A asfixia não entrou na esfera de conhecimento dele. Ele não pode responder pela asfixia porque seria uma responsabilidade penal objetiva. E no direito penal, o agente ele só responde com dolo ou culpa. Professor, mas ele não tinha dolo no homicídio? No homicídio, mas através de outro meio, não asfixia. A asfixia sai. Ele não quis matar a vítima daquela forma. Ah, professor, mas dolo eventual? Não. Sai sem viajar. Não sabia nem que a vítima estava viva, que ocorreu um erro. Quem joga um cadáver, um suposto cadáver no rio, não está agindo com dolo eventual de matar o suposto cadáver. Olha aí, com asfixia, pelo amor de Deus, nada disso. Ele acha que a pessoa já está morta, né? Matar o cadáver. Matar o cadáver, aí ó, porra aí. Não raciocina assim não, filhão. Nada a ver. Beleza, pessoal, questãozinha. Isso, né? Deu pra dar uma desenhada quando apareceu uma questãozinha dessa aqui, o cara pensando que já era cadáver, ocultação, o cara vai tentar jogar uma tentativa de ocultação de cadáver, aí dá pra você sair entendendo, olha aí o erro, né? Há um erro no contexto fático, inclusive o objeto é absolutamente impróprio, não há que se falar em tentativa de ocultação se não era cadáver, então são dados que você tem que estar ligado aqui. Beleza? A questãozinha é faixa preta, vou chamar de faixa preta. Eu trabalhei essa questão na Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. E aqui eu joguei duro com você na questão de número 18, dentro da humildade, não é isso? Dentro da humildade. Vamos então para a questão de número 19, né? A gente jogou aqui, não tinha como eu chegar e falar, aqui não, tem que explicar por que não é, né? Não é esse negócio, aí não. Explica que o aluno e tal, ele está crescendo, ele começa a raciocinar. Professor, ele começa a raciocinar, ele vai ver que além, um cara para responder por um homicídio qualificado, ele tem que ter dolo no homicídio e o meio pelo qual ele quer matar a vítima tem que entrar na esfera de conhecimento dele, né? Ele tem que entrar na esfera de conhecimento dele, beleza? Se a vítima morreu por um outro nexo de causalidade, ele vai responder por um homicídio, mas aquele nexo não entra. Bacana? Como é que é? Isso? Tá. Aí o cara tá falando, pô, veja, se ele percebe que a vítima tá viva, aí ele joga a vítima no rio, porra, aí se ele sabe que a vítima tá viva e joga a vítima no rio, aí a intenção dele é matar. Não é isso? Aí ele ia responder ele ia responder pelo homicídio qualificado pela asfixia, né? Concorda comigo? Homicídio qualificado pela asfixia, né? Né? Agora aí a questão. Vamos para a questão de número 19, né? Porque o pessoal tá querendo dar uma viajada aí sem necessidade, né? Pelo nível de explicação que eu dei, não tem como o cara pensar uma parada dessa, não. Vocês estão cansados ou pode ir para a questão 19? Pode ir para a questão 19? Pode ir para a questão 19? Vamos para a questão 19.
A gente está aqui com 42 minutos, a gente vai fazer 1 hora e pouca de live. Fica tranquilo, não tem problema nenhum. A gente vai resolver essas questõezinhas. Vamos lá para a questão 19. Considere que Aldo, penalmente capaz, após ser agredido fisicamente por Jeremias, tenha comprado um revólver e, após municiá-lo, tenha ido ao local de trabalho de seu desafeto, sem, no entanto, o encontrar. Considere ainda que, sem desistir do seu intento, Aldo tenha se posicionado no caminho habitualmente utilizado por Jeremias, que, sem nada a saber, tomou direção diversa. Pô, vou esperar o Jeremias aqui, o Geré que ele passa aqui sempre, né? Rapaz, Jeremias saiu, pegou um outro caminho. E quando eu estava lá esperando Jeremias, a polícia chegou, acredita? Olha lá, ó. Flagrado pela polícia no momento que esperava Jeremias, Aldo entregou a arma que portava e narrou que pretendia atirar em seu desafeto. Nessa situação, Aldo responderá por tentativa de homicídio com pena reduzida de 1 a 2 terços. Olha só, deixa eu chamar a atenção de vocês aqui. Tá. Professor, a tentativa, o resultado não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. Isso. Agora se liga. A definição, tecnicamente, não é essa. A definição é o seguinte: a tentativa, né? Veja, o que é a tentativa, né? Quando iniciada a execução. Quando iniciada a execução do crime, o resultado não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. Aqui, quando ele foi abordado, que ele estava esperando o desafeto dele passar, ele ainda não tinha iniciado a execução, né? Quando você raciocina com o caminho do crime, você tem a chamada cogitação, que é a fase interna, né? É a fase de pensamento. Há necessidade da exteriorização do fato, né? O princípio da exteriorização do fato, não é isso? Há necessidade do agente começar a exteriorizar aquela vontade, materializando os atos executórios. Então eu tenho a fase da cogitação, né, a fase interna, não é isso? Eu tenho a fase da preparação, que o agente ele começa a preparar o crime, compra uma corda, se quer matar a vítima através de asfixia, né? Ou ele compra uma arma de fogo, quer matar a vítima mediante o emprego de arma de fogo. Você vai verificar que a preparação, em regra, constitui fato não punível, beleza? Porque posso falar em tentativa com o início da execução, mas você tem que ficar ligado, porque há situações em que o ato preparatório já vai constituir infração penal. Quando, por exemplo, eu quero matar a vítima através de o emprego de uma arma de fogo, como foi o caso do nosso amigo aqui. Aí ele comprou uma arma de fogo e está com a arma de fogo. Qual a sua intenção? Matar a vítima. E eu só não vou matar, policial, porque você chegou na hora. Por circunstâncias alheias à minha vontade. Sim, filho, mas você começou a realizar o disparo de arma de fogo? Não. Então, tentativa de homicídio eu não posso falar. Mas será que esse agente vai responder? Vai responder, porque, veja, esse ato preparatório dele de adquirir uma arma de fogo já constitui infração penal. Qual seja, porte de arma de fogo. É o que eu vou chamar de crime obstáculo. Segura aí. Quando o ato preparatório constitui infração penal, vai receber o nome de crime obstáculo. Aqui a pegada é monstrobol altíssima. É os 2 pés nos peitos, igual o guerreiro coloca aí. Nada de basicão, Quando o ato preparatório constitui infração penal, recebe um nome pela doutrina. Crime obstáculo. Crime obstáculo. Esse porte de arma de fogo seria um crime obstáculo. Então vamos aqui ao nosso exemplo. No nosso exemplo ele foi abordado, ele já tinha iniciado os atos executórios? Não. Então tentativa eu não posso falar. Mas esse ato ele está na fase... Então, qual é a fase que ele se encontra, né? Veja, ele pegou a arma de fogo, né? Está se preparando para realizar os disparos. Ele está na preparação. Mas essa preparação, posso considerar infração penal? Não sei qual é a conduta. Ele queria matar a vítima através da asfixia. Ele foi abordado quando estava com uma corda na mão. Portar uma corda é fato atípico. Então, ele não vai responder por nada, muito embora tivesse o desejo de matar a vítima através do emprego de uma corda, asfixia. Ele, inclusive, relatou isso para os policiais. E o resultado só não vai ocorrer por circunstâncias da vontade dele. Porque os policiais não impediram. Mas ele não iniciou os atos executórios, então não posso falar de tentativa. Entendeu? Então, veja, essa fase aqui é a fase de preparação. E a fase de preparação
eu posso ter uma situação que vai caracterizar a infração penal. E quando isso ocorrer, eu tenho o denominado crime obstáculo. Eu falei crime obstáculo. Não falei crime de ação de passagem, que é uma outra situação que a gente viu mais à frente, né? Uma outra oportunidade. Beleza? Não é isso? A gente viu lá o crime progressivo. Passa pela lesão para atingir um homicídio. A pegada é essa. Volta pra cá. O curso do Zuc tá chegando, né, filhão? Tá vindo aí o online. Essa pegada aí, Monstro Ball total. Decidi fazer. Mas calma, volta comigo aqui. Enquanto eu não faço, eu tento explicar a teoria aqui para depois ir na questão. Volta comigo. Agora você está começando a entender, né? Entendeu? Volta aqui comigo. Então, fica ligado, tá? Fica ligado. Então, olha só. Aqui você já mata a questão, né? Trabalhando aqui com intercrímenes. Então, deixa eu só finalizar aqui. Intercrímenes. Então, eu tenho cogitação, né? A fase interna. Aí eu começo a fase externa, que é a preparação, a execução e a consumação. Exaurimento, doutrina majoritária. Não faz parte do intercrímenes. Alguns doutrinadores entendem que o exaurimento também entra aqui. Beleza? Mas vamos deixar de fora. Então, a cogitação, preparação, execução, consumação. Quando a preparação constitui infração penal, como é o caso daquele cara que quer matar a vítima através de disparo de arma de fogo e adquiriu arma de fogo, eu tenho aí o crime obstáculo, que é diferente do crime de ação de passagem que eu vi lá no crime progressivo. Né? Cuidado, né? Crime obstáculo, crime de ação de passagem, não fazer confusão. O professor não sabia nem que era crime de ação de passagem, nem que era crime obstáculo. Bacana, né? E olha que eu compro o curso cara aí, e os caras se acham o rei dos reis, e vem você aqui e joga pesado assim. Dentro da sua humildade, como você sempre fala, né? Falando a linguagem do aluno, entendeu? Que aí você vai entendendo. Bem, vamos voltar aqui à nossa questão, então? Na questão... Tá. Aí fala lá, foi flagrado no momento que esperava Jeremias. Aldo entregou a arma que portava e narrou que pretendia atirar em seu desafeto. Nessa situação, Aldo responderá por tentativa de homicídio com penal. Não iniciou os atos executórios, eu não tenho que falar em tentativa, mas porém ele vai responder? Vai. Por quê? Porte ilegal de arma de fogo. Aí um crime obstáculo, uma discursiva, né? Você chamando não perceba, falando aqui, explicando, primeiro falando o faseamento do crime, né? Falando da cogitação, preparação, execução, consumação, não é isso? Falando lá do início da tentativa, né? E você cita a teoria, né? Você tem aí a teoria objetivo formal, né? A prática do verbo do tipo, né? Doutrina com essa pegada, doutrina majoritária com essa pegada aí. Beleza? Eu posso prosseguir? Posso ir agora? Sim ou não? Posso ir? Estou quase 1 hora, né? Vamos então tentar fazer a questão de número 20, né? Isso, vamos para a questão número 20 então. Mas como é que é? Mas a questão disse... Não entendi o que o Guerreiro colocou ali. Eu tô falando que aqui o cara vai responder por porte ilegal de arma de fogo, né? Pegou a arma, foi abordado na rua, porte ilegal de arma de fogo. Aí tem um Guerreiro ali falando de posse irregular, não tô entendendo mais nada. Vamos pra questão 20, né, pessoal? Vamos pra questão 20. Vocês gostam assim, né, desses casos concretos? Vocês gostam assim desses casos concretos que dá pra você... São os probleminhas que você vê em direito penal que... isso. Vamos lá então, né? Tem um Guerreiro falando de crime de ação de passagem lá. Veja, eu tô falando alguma coisa de crime de ação de passagem. Eu falei para não confundir com crime de ação de passagem, não é isso? Eu estou falando aqui de crime obstáculo, né? Eu fiz um link para quem estudou comigo. Viu o crime de ação de passagem na outra aula, na aula de número 1. Né? Aí eu não sei o que está acontecendo aqui, né? Cada um está no nível. Eu posso continuar aqui? Senão eu vou parar a live, né? Tô falando para não fazer confusão. E aqui eu tô chamando, ó, cuidado. Por quê? Porque na hora da prova você, caramba,
O cara, né, veja, estava passando com a arma, crime de ação de passagem, você vai marcar, você vai ganhar na cabeça. O professor falou crime de ação, não falei isso, falei crime de obstáculo. Então vamos. Vocês querem um curso realmente jogo duro assim, na sequência? Explicando e tal, e depois pega uma questãozinha dessa e vamos tentar fazer, né? Espaçozinho aqui na... É claro que é diferenciado, para quem vai fazer delegado é um outro tipo de aula. Agora quem vai fazer a gente tem que trabalhar aqui, aí a gente aprofunda mais nas teorias. Não, aqui eu não estou dando aula para turma de delegado, apesar que serve, entendeu? Aqui a gente não está discutindo as diversas teorias acerca do início da tentativa, né? Não é esse o objeto. Beleza? Aqui é PRF, PCDF, né? Vamos lá então. E até o público que eu estou pensando em um primeiro curso para atender esse pessoal. Depois a gente faz um delegado aí, jogo duro. Vamos para a questão de número 20. Né? Vamos fazer a 20 para terminar. As questões hoje elas estão pesadas, beleza? Eu não sabia que eu tinha preparado as questões tão pesadas para a gente da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Foi por isso que a gente aprovou tanta gente lá. Tice Caio, com o nítido propósito de matar a MEV, coloca aí, filho. Coloca. É o que, professor? Porra, a questão tá te falando. Tice Caio, com o nítido propósito de matar a MEV, tá falando o quê? Que os dois estão agindo com dolo. Ânimos necantes. Você tem que começar a circular. Circula, coloca ânimos necantes. Os dois têm dolo. Né? Aí tu tá aqui lendo, olha só. Aí postam-se de emboscada. Aí, ó. Aí, mediante emboscada, né? Jogando duro, né? Impossibilitando a defesa da vítima. Né? Joga pesado. Aí, ó. Deveria entrar uma qualificadorinha. Uma qualificadora? Qualificadorazinha, isso que eu queria falar. Vamos lá. Postando de emboscada. Tá, eles ambos têm dolo, beleza? Ignorando, tá, dessa página. Ai, desci muito, pô, guerreiro. Vamos voltar aqui. Aí, ó. Aí, quando eu vou mexer nessa parada aqui. E aí, já foi pra questão 26. Qual é a questão, cara? Tem tirado de propósito para matar, acreditar. Ah, tá, isso aqui a gente já fez. Esse desafio atuante que a gente já isso aqui. Cadê a questão? É a questão número 20, né? É porque o pessoal que acontece, já fico doido aqui já. Mas tá, beleza. Questão número 20 já me ajudaram aqui. E eu fui tentar ajudar o aluno aqui e... Aí, questão número 20. Não? Ainda não tá na sua tela, não. Questão número 20. Meteu na mão aqui. Questão número 20. Pronto. Vamos lá. Posso ir? Posso ir. Isso aqui tem jogo duro nessa questão aqui. Vocês aguentam aí mais 30 minutos? Eu vou precisar de 30 minutos aqui. Vocês aguentam ou não? Então vamos. Vamos lá, Alfa Zulu. Vamos lá. Ó, o aulão adelante. PRF, sábado agora, né? Beleza? Não dá pra falar tudo que eu tô falando aqui no aulão, não. Então já vai, né? Bem preparado pro aulão. Quando eu começar a mandar lá, não vai ficar com aquela cara de não sei não, de basicão não, faixa branca não. Vamos lá. Tice Caio, com o nítido propósito de matar em Mévio. Aí eu falei, olha só. Olha aí, olha. Né? Coloca aí, olha. Dolo de matar ânimos necantes, de ambos. Postam-se de emboscada. Olha aí, ó. Isso dificulta a possibilidade de defesa da vítima, né? Então, ó, já é uma qualificadora que pode entrar aí. Ignorando cada um o comportamento do outro. Opa! Se um ignora o comportamento do outro, isso quer dizer que nem o Tício sabe que o Mévio... Nem o Tício sabe que o Caio quer matar o Mévio, nem o Caio sabe que o Tício quer matar o Mévio. Uma ausência, então, de vontade de um aderir à conduta do outro. O que eu vou falar, ausência de liame subjetivo. Isso é muito importante porque na ausência de liame subjetivo,
Eu não posso ter concurso de pessoas, né? Concurso de pessoas, eu tenho, não há concurso de pessoas, né? Melhor dizendo, veja, não há necessidade do ajuste prévio, mas eu tenho que ter liame subjetivo. O que é liame subjetivo, né? Veja, o Tício querer aderir na conduta do MEV, o Tício querer aderir na conduta do Caio, ou o Caio querer aderir na conduta do Tício. Não é isso? Isso é liame subjetivo. Não é isso? Aí vamos lá. Ambos atiram na vítima, que vem a falecer unicamente em razão dos disparos efetuados por Tício. O contexto apresenta hipótese de autoria colateral. Agindo os agentes em concurso de pessoas, eu já matei a questão. Já matei a questão, né? Veja, mesmo se eu sei concurso de pessoas, mesmo que eu não venha ter conhecimento de autoria colateral, eu matava a questão. Por quê? Porque ele fala que há concurso de pessoas. Ora, concurso de pessoas eu tenho que ter liame subjetivo. Se eu não tenho liame subjetivo, não há que se falar em concurso de pessoas. Beleza? Tranquilo. Agora vamos aproveitar a questão, né? Vamos aproveitar a questão. Veja, quais são os requisitos do concurso de pessoas, né? Rapidinho, só para a gente começar. Aí eu vou falar de autoria colateral, autoria incerta, autoria desconhecida. Vamos lá. Quais são os requisitos do concurso de pessoas, que não é o caso aqui, por ausência de liame subjetivo? Tá, eu tenho que ter pluralidade de agentes, não é isso? Pluralidade de agentes culpáveis, relevância causal das condutas na produção do resultado, vínculo ou liame subjetivo, né? Vínculo subjetivo ou liame subjetivo. A mesma coisa. Unidade de infração para todos os concorrentes e existência de fato punível. São os requisitos do concurso de pessoas, beleza? Aqui eu não tenho concurso de pessoas, tá? Bem, aqui eu teria o quê? Uma autoria colateral, autoria incerta, autoria desconhecida. Veja que na autoria colateral, né, eu não tenho concurso de pessoas, não é isso? Eu tenho duas pessoas realizando disparo de arma de fogo, né? Veja, o laudo cadavérico indica qual foi a arma que ensejou a morte da vítima. Por exemplo, Tício e Caio, né, realizando disparos de arma de fogo. O laudo indica que a arma do Tício provocou a morte da vítima, os disparos de Tício, mas Caio também atingiu a vítima. Se o laudo indica que o tiro fatal foi de Tício, não é isso? Veja, mas eu sei, né, também há informação que os disparos de Caio atingiram a vítima, ou há informação de que Caio realizou disparos com a intenção de atingir a vítima, né? Eu tenho o Tício respondendo por um homicídio consumado e tenho o Caio respondendo por homicídio tentado, beleza? Aqui eu tenho a chamada autoria colateral, a identificação do disparo que provocou a morte da vítima. Deu para entender? Deu para entender? Autoria colateral. Beleza? Tranquilo. Possa ser que dentro da autoria colateral eu não consigo, né? O laudo não indica qual disparo que provocou a morte da vítima. Dentro da autoria colateral. Agora vem um laudo que informa que não traz dados de qual foi o disparo que provocou a morte da vítima. Mas a vítima foi atingida por diversos disparos realizados pelo Tício e pelo Caio, por ambas as armas, né? Realizado por ambos os agentes. Quando o laudo cadavérico ele não consegue indicar qual foi a arma que provocou a morte da vítima, mas a vítima morreu em decorrência dos disparos realizados tanto pelo Tício como pelo Caio, não é isso? E a vítima morreu, eu tenho a denominada autoria incerta. Autoria incerta. Autoria incerta, não é isso? Então, eu tenho morte, porém, Tício e Caio irão responder por tentativa de homicídio. Por quê? Porque eu não sei qual foi qual foi o disparo, né, que provocou realmente a morte da vítima. Então, jogar um homicídio em um dos dois seria adotar uma responsabilidade penal objetiva. Não é isso?
bacana, eu tenho que responsabilizá-los. Não posso jogar um homicídio consumado, né, numa pessoa que realizou o disparo e acabou que não foi a munição dela que matou a vítima. Eu tenho a autoria incerta. Esse é o basicão, porque o jogo duro vem agora. O jogo duro vem agora porque eu posso ter uma questão falando que o Tício e o Mévio, um desconhecendo a conduta do outro, realizaram disparos de arma de fogo, aí informa que quando... Aí informa, né? Realizaram disparos de arma de fogo, e aí informa que quando... E olha só que eu estou na autoria... veja bem que eu estou na autoria incerta ainda. Estou agora falando da autoria incerta. Então, o Tício e o Mévio realizaram um disparo de arma de fogo. Não consegue o laudo identificar qual foi a arma que matou a vítima. Porém, o laudo informa que quando o segundo disparo atingiu a vítima já estava morta. Dá para entender? Tício e Mévio realizaram disparos de arma de fogo. O laudo fala, né, que uma munição, que ele não sabe de quem foi, provocou a morte da vítima imediatamente. E quando a segunda munição atingiu a vítima já estava morta. Ou seja, a informação que eu tenho para você é o seguinte: um dos dois, que eu não sei quem é, realizou disparos de arma de fogo e quando atingiu a vítima já estava morta. Ou seja, eu não posso falar de tentativa de homicídio. Ou seja, objeto absolutamente impróprio. Ou seja, um dos dois cometeu o crime impossível, que eu não sei quem é. Então, se um dos dois cometeu o crime impossível e eu não sei quem é... Professor, mas como é o crime impossível se a vítima morreu? Sim, filho, a vítima morreu. Agora, um dos dois realizou um disparo que quando atingiu a vítima já estava morta. Então, veja, se o laudo não consegue identificar qual foi a munição, qual dos dois, né? Qual foi a munição que atingiu a vítima, o segundo disparo, né? E eu tenho um crime impossível que eu não sei quem é, eu vou estender o crime impossível para os dois, em dúbio, né? Na dúvida, pro réu. Eles não irão responder por tentativa de homicídio. Então, cuidado quando eu tenho autoria incerta, se a questão falar que quando a segunda munição atingiu a vítima já estava morta. Aí tu sai dessa tentativa de homicídio para ambos. Né? Beleza? Porque eu vou ter que estender o crime impossível para ambos, em dúvio pro réu. Na dúvida? Então, como assim na dúvida, professor? Porque um cometeu o crime impossível, eu não sei quem é, vou ter que estender o crime impossível para os dois. Pô, professor, crime impossível com a morte da vítima? Exatamente. Beleza? Calma, filho, isso aí é questão de prova, né? Eu nunca vi isso na minha vida acontecer, não. Beleza? Tô aqui questão de prova. Prova. Tá entendendo? Não começa a viajar. Eu nunca vi, nem sei se isso já aconteceu. Eu acredito que não. Entendeu? Os dois aí na responsabilidade penal. Entendeu? Enfim. Pau neles, né? Tem sempre âmbito subjetivo. Deixa a defesa dizer que não tem. A gente vai, né? O delegado tá autuando. Flagrante. O delegado trata com as provas indiciárias. O MP também vai acusar com concurso de pessoas aí, entendeu? Possibilidade de defesa da vítima. Agora, eu tô aqui falando de prova, porra. Tô aqui falando de prova, de questão. Aí eu tenho que te ensinar. Esse é o jogo duro, beleza? Então, veja. Autoria colateral, né? Tranquila. Na autoria incerta, autoria colateral, o laudo indica, né, qual foi a munição que matou a vítima. Então aqui ele vai responder por homicídio e o outro, né, que realizou o disparo também, veja, mas aquela munição não foi a munição que matou a vítima, vai responder por tentativa. Beleza, autoria colateral. Já na autoria incerta, os dois realizaram o disparo de arma de fogo, só que o laudo não consegue identificar a arma, né, que realmente matou a vítima. Beleza? Tentativa para os dois. Agora, se a questão falar que quando um disparo atingiu a vítima, quando o segundo disparo atingiu a vítima já estava morta, é a pegadinha da autoria incerta. Porque você vai igual um louco aqui jogando autoria incerta, vai jogar tentativa para os dois. Mas você, como é jogo duro total, e assistiu nossas aulas, e sabe que tem essa pegadinha da autoria incerta, que quando a segunda munição atingiu a vítima estava morta, alguém cometeu o crime impossível, você vai estender o crime impossível para os dois, crime impossível.
né? Você teria a tipicidade do fato aí. Vai estender para os dois, mesmo tendo morte. A pegada é de monstrobó, a pegada é firme. Aqui não tem essa porra não, meu irmão. Vem pra cá, né? Aí os caras falam aí, pô, esses outros ficam dando aula no Periscope, que eu sou não sei o que, eu sou o tal, que eu sou o tal. Eu não sou ninguém não, irmão. Mas aqui o couro come. Eu não vim aqui para dar basicão. Eu não gosto de perder meu tempo, nem o tempo do aluno. Ou ele vira a faixa preta aqui, ou ele sai. Volta pra cá. Volta para cá, porque pode aparecer um nome na sua prova e você fazer confusão. Qual, professor? Autoria desconhecida. Cuidado, autoria desconhecida não tem nada a ver com autoria incerta. Professor, autoria desconhecida. Caramba, é difícil assim também? Olha só como é que a autoria desconhecida é difícil. Eu estava na delegacia, aí chegou a informação lá que ocorreu um homicídio. Aí eu fui pro local. Né, o artigo 6º lá do CPP. Eu fui pro local para jogar duro lá, realizar... Que vai cair na sua prova, que eu já falei. Ó, vai cair na sua prova o quê, professor? Preservação de local, delegado de polícia. Artigo 6º lá, eu já falei, CPP. Vai cair, pode ter certeza. Preservação de local. Vai cair na sua prova. Aí tem aquelas pegadinhas lá, né? Cara que altera o local, se for um local de trânsito. Eu já dei o bizu lá, olha lá. Não vou dar aula de novo. Tá, aí eu tô na delegacia, chegou lá, cara, uma informação de homicídio. Ah, professor, o senhor já vai instaurar inquérito policial? Não posso, irmão. Por quê? Porque, veja, eu tenho que verificar a procedência das informações. Mas é um crime de ação penal pública incondicionada? Sim, mas eu tenho que saber se o corpo está sem vida mesmo. Como é que eu vou instaurar um inquérito se eu nem fui no local? Por isso que o delegado tem que ir no local de crime. Aí eu fui no local lá. Aí tá lá o Tício, vítima de disparo de arma de fogo. Rapaz, eu perguntei às testemunhas. Vem cá, vocês viram quem matou o Tício? Não, não sei não. Perguntei gente pra cá. Tá, tantas pessoas que eu perguntei lá, ninguém falou nada. Eu tenho morte? Tenho. Eu tenho autoria? Até tenho, mas quem é? Não sei. Autoria desconhecida é isso, filho. Eu tenho um corpo sem vida, mas eu não sei quem matou. Autoria desconhecida. Pronto, acabou. É difícil, né? Então cuidado, né? Aí o cara joga a autoria incerta chamando de autoria desconhecida. A autoria incerta não, aí tem um jogo duro lá. Beleza? Pessoal, é o seguinte, né? 1h11, né? A batida é muito firme e tem muita gente que não está acostumada. Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou fazer o seguinte, a gente vai ficar por aqui, né? Porque, o que acontece? Batida firme demais. O telefone, acho que ele já está meio que... A pegada hoje não foi para qualquer um. O telefone hoje ele ficou legal. Quem é que segurou na live aí? Ou quem correu? Hoje não, hoje a batida foi firme, não é pra brincadeira não. Professor, mas esse nível aí é nível agente de polícia? Cara, é o seguinte, você vai aprendendo aqui, entendeu? É um nível jogo duro, entendeu? Faz o seguinte, tu estuda o básico e deixa o jogo duro comigo, beleza? Pega o básico e depois vem pra aprender o jogo duro. Que aqui você já vem com o básico, já me ajuda. Bacana? Professor, por que você colocou a musiquinha? Porque é um ritual, você tem que colocar a musiquinha no final da aula que é pra você voltar. Muito raciocínio, né? Hoje a gente jogou duro, rapaz. Mas essa semana a gente tem sempre jogado duro aí. O nível, o colega colocou ali, nível delegado, mais ou menos. Né? Assim, da primeira vez que tinha assistido. Qual é o melhor livro para estudar penal, parte especial? Tem o livro do Kleber Masson, bom também. Vocês estão meio tontos. Passei na Polícia Civil, São Paulo, por causa desse... Ô, Big Field, meu parceiro. Como é que você tá, rapaz? Fernando, tem um pão que a gente não se vê, né? Pegada foi... Até eu, pô, deu uma cansada aqui, cara. Cara, eu falei muita coisa. Acho que eu aprofundei demais, né? Dando essa... Foi firme. E aí eu dei uma... pesada, né? Pessoal, tipo assim, cara, não, aqui ó, esse material do Aulon Adelante, agente da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Ah, foi pra delegar? Não, porra, eu só apertei um pouquinho só, entendeu? Só apertei um pouquinho, não dá, o básico tu já sabe, vou ficar aqui, não dá, aí assiste outra aula, eu não sei ficar no básico não. Também não é difícil não, se você vai comigo aqui, né, chamando aqui no Perceba, aprendendo a resolver questões, não é isso? É isso aí, vai aprendendo aos poucos, entendeu?
Sai da zona de conforto. Né? Vocês acharam que foi pegar? Então tá bom, vou resolver. Pra quê? Deixa eu ver aqui. Querem que eu resolva questões mais tranquilas? Aquele que realiza disparo de arma de fogo que atinge a vítima e a vítima acaba morrendo, praticou o crime de homicídio, tracinho, O. Aí tu entra com O. Porra, aí não, filhão. Né? Aquele que subtrai coisa ali é móvel, não é isso? Praticou o crime de furto. Aí sim. Eu gosto. Conforto com os outros não existe. Não, pô. A pegada é essa, professor. Basicão não torna passarinho águia. Não, mas a aula foi meio pesada assim, eu sei. Mas é bom pra eu sentir qual nível, né? Vocês estão querendo que eu faça um curso regular, né? Vou tentar fazer. Esse ano a gente vai tentar fazer. Mas eu tenho que saber qual nível que eu pego. Porque aí, ó. A galera já reclamou, porra. Nem bati. Rapaz, eu nem entrei nas teorias aqui de tentativa. Eu fiquei na parte superficial. Quem estuda para delegado sabe disso. Eu não aprofundei aqui nas teorias, né, que fundamentam o início da tentativa. Eu não entrei nisso, né, e fui aqui. Tinha até mais discussões acerca lá daquele erro nexo-causalidade. Não aprofundei. Entendeu? Joguei na Zuca didática. Beleza? Valeu. Vou lá então. Outra coisa. Não, beleza, se eu fizer um vou pegar mais leve pra gente, fica tranquilo. É por isso que eu tô nivelando, entendeu? Eu tô vendo aqui o que eu posso fazer e o que eu não posso. Mas o cara também, quando fizer o curso de agente comigo, meu irmão, ele vai dar aula aí pros caras aí, meu irmão. Estuda pra delegado, senta aí, deixa eu dar uns bizu aí. Que eu só vou fazer vou fazer um curso de bizu, cara. Vai ser curso bisurado. Só bizu, porque o básico ele prega aí no livro aí. Deixa eu ir embora. É engraçado, né, rapaz? Né? Pega pesado, a gente gosta. Tem uma galera que já acostumou. Deixa eu ir embora. Valeu, galera. Tchau, tchau. Ó, vou tentar fazer uma live ainda. Vou tentar, beleza? Antes do aulão. Se não der, eu vou fazer na semana que vem. Que aí tem a prova também, a gente vai fazer. Vou embora que eu tô cansadão. Tchau, tchau. Jogo duro. Não vem com basicão não, filho. Aqui é o que eu falo. Porrada come, meu irmão. Tchau.